Olá, nessa sessão eu vou explicar como o projeto Monitoramento Mirim Costeiro possui uma natureza interdisciplinar e ele pode ser aplicado de forma integrada e transdisciplinar no currículo, ajudando a fomentar então o currículo azul no ensino formal. Então, eu vou mostrar aqui para cada disciplina exemplos de trabalhos realizados pelos professores com os dados coletados pelos alunos em campo e dentro da temática marinha de projetos que eles pesquisaram e complementaram a informação que aprenderam na prática nas saídas de campo. Então, por exemplo, em matemática, aqui tem uma série de trabalhos executados tanto a nível de gráficos, tabelas, como também de maquetes com áreas definidas, com trabalhando escala, trabalhando geometria, trabalhando perímetro e área. Mesmo a tabulação dentro do Excel é uma prática realizada dentro da área da matemática, também associada à área da tecnologia e da informática, né, da informação. Então, aqui dá para se notar uma série de trabalhos que se pode inclusive utilizar o próprio material coletado na praia pelos alunos, sejam eles naturais ou não naturais, para ilustrar os resultados obtidos. Como, por exemplo, esses dois gráficos abaixo, aonde os objetos não naturais encontrados foram usados para exemplificar dentro do gráfico quais foram as categorias de resíduos encontrados dentro dos quadrados, assim como os objetos naturais também, conchas, vegetação, pedras, né, e outros objetos também servem como material para ilustração. Aqui tem exemplos também de outros gráficos mais avançados, realizados pelos alunos a partir, né, de 13, 14 anos de idade, assim como pelos alunos do pré, que também conseguiram tabular os seus resultados, de campo a partir de sinais como esses círculos por cores que ajudaram a facilitar o preenchimento aqui do gráfico. Então, independente do ciclo de ensino, dá para se trabalhar esses resultados dentro da disciplina de matemática em diversos âmbitos. Mesmo na saída de campo, não é? Enquanto os alunos estão fazendo os quadrados, eles também estão fazendo medição em fita métrica, estão trabalhando área, perímetro, forma geométrica. Então, tudo isso é disciplina aplicada. Dentro da área da biologia, das ciências naturais, também dá para se trabalhar uma série de atividades, tanto com a biodiversidade costeira, que pode ser observada nas saídas de campo, pode-se trabalhar fichas técnicas sobre os animais, pode-se desenvolver guias de espécies costeiras, dá para se trabalhar a biodiversidade nas zonas marinhas, dá para se trabalhar a cadeia trófica, não é? Qual é a cadeia trófica que pode se encontrar dentro do ambiente mais costeiro, dentro do ambiente mais de mar aberto, mais pelágico, em áreas profundas. Esses todos são trabalhos que os alunos podem ir desenvolvendo ao longo do ano letivo, incluindo também aqui uma participação da área das artes também, que facilitam, né, no desenvolvimento e na demonstração desses trabalhos. Outro trabalho interessante também que dá para se desenvolver com os alunos, e que aqui são exemplos, né, do que as escolas fizeram, foi a criação de mini museu do mar. Então, com as espécies que eles encontraram na praia, criaram essas placas, não é, de grupos taxonômicos de animais. Então, classificaram por grupos, por categorias, alguns inclusive por espécies, e a partir daqui se pode trabalhar uma série de outros conteúdos, como, por exemplo, espécies que são comestíveis, usos tradicionais dessas espécies na culinária, alguns na medicina. Então, dá para se trabalhar aqui um monte de abordagens, inclusive com resgate do conhecimento tradicional, por exemplo, nomes populares, os usos, né, que se fazem em diferentes áreas desses organismos e estruturas. Aqui dentro da área da literatura e das línguas, né, se pode trabalhar redações, escritas criativas, dá para se trabalhar matérias para jornais, dá para se trabalhar cartazes com informações científicas sobre o oceano, sobre a saúde do mar, sobre espécies, dá para se trabalhar storytelling, dá para se trabalhar uma série de outras atividades que também envolvam a área das artes, como poema, música. Então, são exemplos aqui que demonstram, né, essa diversidade de atividades interdisciplinares que se pode fazer.
também vinculando a parte da informática e da comunicação, usando plataformas, né, para desenvolver quizzes, muitas escolas fizeram, inclusive ficam disponíveis para que outras escolas também utilizem e façam intercâmbio, né, desses formulários, desses questionários online. Também utilizaram Canva, utilizaram outras plataformas de inteligência artificial para desenvolver cartazes, para desenvolver jogos, para desenvolver também podcasts, inclusive até um jornal do projeto onde os alunos fizeram gravações, entrevistaram pescadores, entrevistaram membros da sua comunidade para trazer, não é, uma abordagem mais da opinião da sociedade local sobre a sua zona costeira, sobre os hábitos locais, sobre a cultura tradicional, tudo isso envolvendo essa área da tecnologia e da informação. Nas artes, então, há muitos exemplos, aqui são só alguns que eu coloquei, mas desde a criação de mascotes em 3D, a parte de construção de maquetes, a construção de chapéus, a construção de móveis. Teve escolas que utilizou aquários antigos para criar uma maquete do oceano e do estado da praia, os objetos que encontraram. Fizeram também trabalhos com formas geométricas, dá para criar painéis interativos com desafios para os alunos abrirem, né, e tentarem decifrar esses desafios, além de dança, música, teatro, uma série de outros exemplos que as escolas podem trabalhar em todos os ciclos de ensino. Já indo para os mais avançados aqui, né, em geografia e geologia, dá para se trabalhar toda a parte da formação geológica da região, dos tipos de minerais, a granulometria da areia das praias da região, inclusive com uma peneiragem, né, por escala granulométrica, maquetes que representam exatamente o tamanho das áreas que foram monitoradas, características desses minerais presentes nas areias, além de toda a parte dos pontos cardeais, formação das nuvens, meteorologia. Tem uma série de trabalhos que se podem fazer nessa área também da cartografia, do perfil da costa, não é? Então, aqui são só alguns exemplos que demonstram essa diversidade. Na história também, não é? Desde a parte do resgate dos conhecimentos tradicionais, a parte também de memórias fotográficas dessas comunidades que trazem um pouco da história, né, do local e também dessa cultura da pesca, da agricultura associada, das rotas marítimas. Enfim, tem uma série de trabalhos aqui que vale a pena a gente trabalhar esse resgate histórico, porque de fato está se perdendo muito rápido esse conhecimento tradicional e são conhecimentos riquíssimos, né, que têm uma diversidade de saberes que complementam a parte científica e é importante, inclusive, se puderem trazer, né, convidar esses pescadores, convidar os avós dos alunos para contarem essa história, porque de fato é um conhecimento que a gente precisa repassar e são conhecimentos que às vezes ficam inesquecíveis, né? Histórias que eles têm para contar que mostram a cultura, né? E como que isso foi evoluindo com o passar do tempo. Na parte de físico-química também dá para se trabalhar uma série de parâmetros físico-químicos da água, principalmente agora se falando em mudanças climáticas, aquecimento da água do mar, como que isso, né, pode interferir com o padrão das correntes marinhas, com a distribuição de nutrientes, com o aquecimento global, os efeitos sobre o aquecimento global e sobre as espécies que vivem no mar, por exemplo, o branqueamento dos corais com a acidificação dos oceanos. Tem uma série de trabalhos aqui que se pode fazer dentro dessa área da físico-química, que também está vinculada à parte das ciências naturais e também da parte da cidadania, né? E aí vem a questão do ativismo, que traz aí uma série de exemplos que eu também já expliquei em outras aulas, como que os alunos podem desenvolver naturalmente essa cidadania ativa, né? Eles se transformando em porta-vozes do oceano e trazendo essa mensagem para além dos muros da escola, né? Envolvendo a comunidade e outros atores locais, inclusive influenciando hábitos familiares que acabam eles mesmos, né, por fazer um processo, os alunos de passagem de conhecimento de baixo para cima, né?
onde aos pouquinhos as próprias famílias vão criando hábitos mais sustentáveis, baseados naquilo que os alunos estão aprendendo e estão observando na realidade da prática, né, de monitoramento da costa que eles fazem. Todos esses trabalhos podem ser partilhados e devem, né, ser partilhados nas feiras da escola, em painéis e exibições que existem na escola ou fora da escola, não é? Em feiras de ciências, em eventos da comunidade local, alguns eventos científicos também os alunos podem levar os seus resultados da pesquisa. Todos esses exemplos já acontecem na prática, já são realizados pelas escolas e é uma forma de compartilhar todo o trabalho que é realizado ao longo de todo o ano letivo em várias disciplinas na escola. Além disso, também podem compartilhar em murais informativos do projeto na escola, desde que sejam murais, né, dentro da escola, fora da escola, às vezes na biblioteca municipal, às vezes na própria Câmara Municipal, a escola às vezes consegue uma permissão para criar ali um painel informativo para compartilhar essas informações dos resultados obtidos na pesquisa dos alunos, além também dessa prática, né, de troca de informações entre turmas, entre diferentes faixas etárias, que fazem com que os alunos também passem a palavra e compartilhem sua experiência, mostrando também, não é, o impacto do trabalho que estão desenvolvendo para toda a comunidade escolar. Todos esses fatores ajudam não só a desenvolver naturalmente essa interdisciplinaridade, essa aprendizagem mais holística sobre o ambiente marinho e costeiro, como também naturalmente favorece o desenvolvimento do currículo azul, onde o oceano ele é abordado de forma integral no currículo, né, e transdisciplinar ao longo de todas as disciplinas de todos os ciclos letivos. E isso ajuda com que os alunos ganhem muitos conhecimentos a respeito dessa temática de uma maneira mais prática e mais significativa, além de desenvolver naturalmente novas competências, né, desde a parte prática de campo, científica, quanto também depois os trabalhos interdisciplinares que são desenvolvidos nas escolas. Ou seja, é uma mais-valia para todos, para os alunos que aprendem de uma maneira muito mais interativa, muito mais prática, muito mais significativa e mais prazerosa, quanto também para os professores que também ganham novas habilidades, novas competências e fazem um trabalho que de fato percebem nos alunos que há um nível de envolvimento e motivação maior. E é isso. Muito obrigada.